pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quero falar nesta oportunidade sobre algo interessante que eu vi durante a semana, a entrevista com o craque Miller, né? Miller, que foi jogador de São Paulo, enfim, de outros times aí, Corinthians, também Santos, lá no exterior. E ele esteve falando ao UOL algum tempo atrás, nesse ano mesmo, dando entrevistas sobre sua carreira, sobre o futebol, o que ele acha, as posições. Então o vídeo teve mais ou menos ali 1h e 16, 17 minutos. E lá no finalzinho, nos últimos 50 segundos, vamos colocar assim, no último 1 minuto da entrevista, ele falou sobre as tribulações da sua vida, ali bem rapidamente, em 1 minuto, e falou, né, que como ele era evangélico, Jesus deixou ele perder tudo por uma experiência que ele teve, enfim. E o interessante de tudo isso é que o título que o site da UOL Sport, veja, é o UOL Sport. O título que ele deu, que esse site deu à entrevista do Miller, é esta aí que vocês estão vendo. Jesus, o Senhor, deixou eu perder tudo. De toda 1h que o Miller falou sobre esporte, 1h15, sobre as experiências nos times e nos clubes europeus, as experiências que ele teve com técnicos de futebol, com outros jogadores. Ele só falou isso, uma entrevista inteirinha. Só nos últimos segundos que ele mencionou algo ali sobre a sua crença. E o site, a plataforma, achou isso mais importante e colocou o título Jesus, o Senhor deixou perder tudo. Isso chamou muito a atenção para pensar, né, como é a mídia, o que está por trás da mídia. A UOL é um site, uma plataforma já antiga. Na verdade, ela chama Universo Online e transmite conteúdos para todo o Brasil. Ela começou em 1996 e cresce cada vez mais. É um grupo enorme, um grupo riquíssimo. E para vocês verem, entenderem, olha aí, de acordo com o Comscore, o grupo Folha, porque na verdade o site da UOL pertence à Folha, uma gigante no ramo jornalístico, né? Ela ocupa a 3ª posição entre aquelas plataformas que a gente também acham gigantes, né? E são mesmo, por exemplo, o Google, o YouTube. Então, o UOL está apenas atrás desses 3, né? O Google Brasil, o Google dos Estados Unidos e o YouTube. E também do Facebook e Instagram, obviamente, né? Que nem tem que comentar sobre esses dois. Mas ela fica à frente da Globo, da Telefônica, da Record, do Mercado Livre, da Amazon, da Caixa Econômica Federal. Olha só como essa UOL é riquíssima. E essa plataforma UOL é o maior portal do Brasil. 108 milhões de visitantes únicos por mês. E 7 bilhões, mais ainda de 7 bilhões de páginas visitadas mensalmente. Olha como o Grupo UOL é influente no Brasil. E no mundo também, obviamente, né? A maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia, serviços e meios de pagamento. Então ela domina o Brasil praticamente. Tem muitas concorrentes, grandes também, mas o UOL domina. É uma empresa, uma plataforma dominante. O fundador é o Luiz Frias de Oliveira, que é banqueiro, empresário e também atual presidente do UOL. Na verdade, né, o UOL como grupo, ou parte do Grupo Folha, teve como fundador o pai do Luiz, do Grupo Folha, que já faleceu, Otávio. E no velório aí desse Otávio, seu pai, foi feito ali um festival de bajulações, né? Os vereadores, prefeitos, muitos deputados, o presidente na época. Foi feito realmente um glamour ali, como se tivéssemos perdido ali um rei, um príncipe. Tamanha foi a repercussão na mídia. E o seu Otávio era um grande influente na mídia antiga, nos jornais, lógico, dono da Folha, né? Ele fundou também com uma parceria que ele fez
a rodoviária de São Paulo, quando era lá na Luz, na década de 60. Então ele fez grandes coisas em prol do Estado, em prol da cidade, mas isso não deve esconder, né, o que a gente deve entender como realidade que está por trás de todas as personagens, todas aquelas pessoas que passam por esse mundo, sejam para o bem, sejam para o mal. Lembrando que o seu pai, né, não era religioso, não tinha fé, muito pelo contrário, era um tremendo agnóstico, né? Provavelmente também influenciado pelos maçônicos. A gente não sabe confirmar isso. E a família, na verdade, é uma família riquíssima de empresários que trabalham no ramo jornalístico. O próprio irmão do Luiz também, que já morreu, que chamava Otávio também, o Otávio Filho, tinha ramos de empresas assim no meio de comunicação. Esse Luiz Frias é a 12ª pessoa mais rica do Brasil, com 25 bilhões de reais, de acordo com a Forbes. Olha só, um 12º mais rico, bilionário na verdade. E qual a religião dele? Nenhuma. Ele é agnóstico, né? Assim como seu pai. E possivelmente toda a família, né? Não se sabe se ele tem ligação com a maçonaria, porque os bilionários geralmente têm ligações com a maçonaria. E olha, eu não duvido não, embora na sua biografia não menciona isso, pelo menos naquelas que eu consultei. E o que eu quero dizer com tudo isso? Esta frase, dita pelo Miller, claro, de repente ele não tem a culpa, ele não disse isso como eles entenderam, né? Nós que somos da igreja, nós sabemos, né? Eu posso dizer assim, o Senhor Deus me fez perder tudo, mas falar assim com uma certa alegria, com um certo alívio. Por quê? Porque se Deus não me fizesse perder tudo, eu não teria aprendido a vontade dele, eu não teria edificado a minha vida, eu não teria ganho muito mais em conhecimento, em sabedoria, em comunhão, em vida eterna. Então, é nesse sentido, creio eu, que o Miller disse. Só que os bilionários, os ricaços, né, a elite, jamais gostam de ouvir isso. E jamais pensam que alguém pode perder tudo do nada, porque eles são bilionários, eles confiam nas riquezas. Então, como que eles perderiam tudo? Então, nesse aspecto, eles estão desonrando o Senhor Jesus. Eles estão querendo transmitir uma mensagem totalmente deturpada. Eles estão transmitindo uma mensagem negativa, dizendo, né, que Jesus, o Senhor que o Miller adorava ou adora, o Deus que é pregado, faz a gente perder tudo. Então essas filosofias dos bilionários, cujas empresas manifestam através de seus editoriais, através de seus funcionários, de seus comentaristas, daqueles que apregoam a uma falsa religião, ou apregoam a incredulidade, apregoam uma contrariedade à fé verdadeira do povo. Então foi nesse sentido que nós entendemos esta frase que o Miller disse. Por que eu estou dizendo tudo isso? Apenas para nós meditarmos em um versículo interessante que diz lá em Jeremias 5, né? Jeremias, sendo usado por Deus, está falando para Jerusalém, para o seu povo, mas que estava a cidade misturada com ímpios, né? E ele deixa esse versículo, mesmo que seja direcionado diretamente para o seu povo, nós podemos usar para todos os seres humanos, obviamente, porque Deus é criador de toda a terra. Então diz o texto de Jeremias 5, suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros, e assim eles se tornaram poderosos e ricos, estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más, não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Olha que interessante, né? E a gente pode perguntar, mas quais são essas obras más? Obras más não são apenas as pessoas que assassinam, não são as pessoas que matam, que roubam, que querem o mal do próximo. Às vezes um bilionário, uma pessoa que a gente nem vê, ele tem em seu coração, em seus intuitos, obras más. Como, por exemplo, divulgar notícias recheadas com as suas maquinações, com os seus desejos de talvez sujar o nome, ou talvez defender uma causa má, como o Grupo Folha fez durante toda a história. É só ler a história da Folha
de São Paulo, é só ler o que está por trás das notícias, dos noticiários, mesmo na antiguidade, mesmo durante as guerras, mesmo durante a ditadura no Brasil, o que ela apoiava, o que não apoiava. Então, isto é mal perante os olhos do Senhor. Isso é usar a riqueza em prol da maldade. Então essa própria notícia aí simples que eu vi, né, no meio esportivo, mostra o que está por trás dos jornalistas que na verdade são empregados, são obrigados a divulgar e a destacar aquilo que a direção quer, que o dono quer, que a crença, que os conceitos dos presidentes querem. Então uma notícia tão simples como essa mostra de fato o que esses bilionários têm por trás, as forças, os poderes que eles têm neste mundo de transmitir maliciosamente, bem sorrateiramente a maldade, colocar conceitos errados sobre a verdade, enganar com as suas notícias, enganar com seus conceitos. Então essa manchete, esse título diz que Jesus é mau. Estão querendo implantar na mente das pessoas, olha, o Senhor Jesus tirou tudo do Miller, então o Senhor Jesus não é tão bom assim, então essa fé é mentirosa, essa fé é enganosa, o que as igrejas pensam ou pregam são mentiras, Jesus não salva, Jesus destrói, Jesus tira a riqueza das pessoas. Então o que está por trás dessa manchete é isso. E é por isso que eu quis trazer para você e compartilhar essa experiência, que como a cada dia a gente vê que a palavra de Deus ela se cumpre, ela mostra o que está por trás dos acontecimentos deste mundo que jaz no maligno. Tá bom? Fique com essa meditação e coloque cada vez mais a sua vida nas mãos de Deus para proteger essas ideias, para proteger de influências negativas que advêm de grupos bilionários, de pessoas que são usadas pelo inimigo, o regente, o Deus deste século. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Amém.